Bom dia para você. Te convido para mais um momento de meditação, são alguns minutinhos, então reúna a sua família. Vamos ficar em espírito de oração para recebermos a palavra de Deus. Nós estamos no segundo dia de outubro e o tema de hoje é a primeira organização da igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco, que nós possamos retirar essas preciosas gemas, essas preciosas joias da verdade que vão nos instruir e nos aproximar mais do Papai do Céu. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo e também de deixar o seu joinha. Que o Papai do Céu possa abençoar desde já você e a sua família. Bom, o pensamento da palavra de Deus que está baseado na meditação de hoje se encontra em Lucas capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. E diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Era preciso dar agora o primeiro passo na organização da igreja, pois ela atuaria como representante de Cristo na terra após sua partida. Nenhum santuário luxuoso estava sob o comando deles, mas o Salvador conduziu seus discípulos ao local retirado que amavam. E na mente deles, as sagradas experiências daquele dia ficaram para sempre ligadas à beleza da montanha, do vale e do mar. Jesus havia chamado seus discípulos visando poder enviá-los como suas testemunhas para que declarassem ao mundo o que haviam visto e ouvido a respeito dele. A função deles era a mais importante a qual os seres humanos já haviam sido chamados, perdendo apenas em posição para a do próprio Cristo. Deviam ser cobreiros de Deus para a salvação do mundo. Do mesmo modo que no Antigo Testamento os 12 patriarcas representavam Israel, os 12 apóstolos seriam representantes da igreja evangélica. Na época da primeira vinda do Salvador, havia homens e mulheres fiéis que receberam com alegria a mensagem de João Batista. Isso os levou a reestudar as profecias referentes ao Messias. Quando Cristo fundou a igreja cristã primitiva, ela se compunha desses judeus fiéis que reconheceram Jesus de Nazaré como aquele por cuja vinda tanto ansiavam. Deus apresenta como modelo divino a igreja que nosso Senhor instituiu e que seus discípulos edificaram no primeiro século. Suas prerrogativas e autoridades são plenamente reconhecidas e todas suas ordenanças e memoriais são observados. Há uma grande ênfase sobre o valor da ordem e organização do Evangelho, conforme revelado nas Escrituras, para a eficiência da igreja em todas as suas operações mundiais. A meditação de hoje fala sobre a primeira organização da igreja, a organização que foi o próprio Cristo que fez. Olha só, se não fosse do propósito de Jesus que houvesse uma igreja organizada, ele não teria feito isso que nós vemos aqui para a base da nossa meditação do Evangelho de Lucas capítulo 6. Haviam várias pessoas que já estavam seguindo Jesus, mas dentre esses ele selecionou alguns que deveriam ser líderes da igreja. Ele começou a organização da igreja cristã. Isso se mostrou muito útil, muito importante quando você observa a história da igreja cristã. Quando surgiam dificuldades, surgiam problemas, essa liderança ajudava a solucionar esses problemas. Quando havia necessidade de novas pessoas para cooperar, era essa liderança que ia atrás dessas pessoas para que a obra de Deus avançasse. E esse chamado para cooperar na obra de Deus era o chamado mais importante, a missão mais importante aqui na Terra, ficando abaixo em posição apenas a do próprio Cristo, que é o nosso Salvador, que veio morrer por todos nós. E dessa maneira, através dessa pregação, através dessas pessoas que foram selecionadas por Jesus, muitas almas sinceras foram encontradas. Almas
que tinham recebido a mensagem de João Batista, que veio preparar o caminho para o Salvador. E agora essas pessoas vieram e fazer parte da Igreja de Cristo Jesus. Bom, o objetivo de Deus organizar a igreja, como nós temos visto, é salvar almas. E a organização faz parte, o trabalho deve ser bem organizado. Isso faz parte do plano de Deus. Que todos nós possamos valorizar a organização da igreja. Que possamos também fazer parte, dar a nossa contribuição. Onde quer que o Papai do Céu nos chame, onde quer que o Papai do Céu peça que nós cooperemos em sua obra, que nós possamos estar dispostos. E dessa maneira, então, a igreja vai trabalhar de maneira bem ordenada e os resultados virão. Como um exército, quando um levanta a perna, todos levantam juntos. É dessa maneira que Deus espera vir a sua igreja. E assim nós receberemos as bênçãos de Deus em almas e a igreja vai estar cumprindo o seu propósito. Vamos orar? Amoroso bom Pai Celestial, somos gratos, Senhor, pelo privilégio de conhecermos a Tua Palavra, pelo privilégio, Senhor, de recebermos cada vez mais luz, mais conhecimento da Tua Igreja e das Tuas verdades. Nos ajude, Senhor, a valorizar esse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis obreiros Teus. Nos ajude também, Senhor, a reconhecer o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Não permita, Senhor, que o inimigo venha nos enfeitiçar e nós não percebermos aonde o Senhor nos chama para cooperarmos, mas que possamos despertar a partir do dia de hoje, oferecer a Ti um serviço, Senhor, aceitável e que possamos receber as Suas bênçãos sobre a nossa vida e que almas que estão prestes a perecer possam ser resgatadas através de nós para a honra e glória do Teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Esteja com nossos familiares também, aqueles que estão afastados dos Teus caminhos, nossos filhos, em nome de Jesus. Amém.